Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje a nossa aula é assíncrona, assim como a gente tem feito nas últimas sextas-feiras. Antes de iniciar o assunto, enviar o link do vídeo para que vocês possam assistir sobre o assunto da Era Vargas, eu preciso corrigir a atividade de vocês. Eu pedi essa atividade na aula passada, no caso, sexta-feira, porque na quarta foi feriado, não tivemos aula. Então, na sexta-feira eu pedi essa atividade, que também foi uma aula síncrona, para que vocês respondessem no livro didático a página 6, questão 1, página 24, questão 1 e página 29, questão 1. Então, hoje a gente vai corrigir, tá? São perguntas muito reflexivas, não são perguntas de decoreba, são bem reflexivas sobre os assuntos que a gente estudou na aula passada, que era a questão social e operária do Brasil, ali no início do século XX, entre 1910 e 1920, e também um pouquinho da Revolução Industrial, porque não tem como a gente entender o que estava acontecendo com o Brasil no setor industrial sem a gente entender o que foi a Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra no século XVIII. É impossível. Eu sei que você já sabe, eu tenho certeza disso, mas a gente fica até relembrando, porque a gente acaba esquecendo com o tempo certas coisas. Veja bem, hoje a gente vai encerrar o livro do primeiro bimestre, hoje a gente encerra esse livro. O assunto final é o do Getúlio Vargas, no caso da Era Vargas, só que não é a Era Vargas completa, é só as duas primeiras fases. A terceira fase vai ficar no livro do segundo bimestre, e a partir de quarta-feira a gente já vai utilizar o livro do segundo. Ao final do vídeo tem uma atividade, não desse, mas do outro vídeo, que eu vou mandar para vocês. Qual é a atividade? Uma atividade simples, tá, pessoal? Não é uma atividade difícil, é uma atividade até mesmo do livro. Então, bora lá corrigir que fica mais tranquilo. Pois bem, olha, eu pedi para que vocês fizessem a página 6, questão 1. Eu vou ler aqui para vocês, para ficar mais tranquilo. Eu peço que vocês peguem o livro para acompanhar, que fica mais tranquilo. Ó, conforme estudamos anteriormente, desde a Revolução Industrial, que aconteceu a partir do século XVIII, houve uma grande transformação no modo de vida das pessoas, principalmente daquelas que viviam na Europa. Primeiramente, passaram a existir locais em que máquinas e pessoas trabalhavam em conjunto para produzir mercadorias destinadas ao comércio. Reflita sobre o texto inicial e sobre o que você já estudou a respeito do desenvolvimento das máquinas e responda a seguir. Você acredita que a tecnologia e o uso das máquinas é, de fato, responsável por provocar problemas sociais? Existem alguns argumentos que embasam a sua opinião. Então, assim, a questão queria que você colocasse a sua opinião. Se você acha que o uso das máquinas e a tecnologia ela é prejudicial ou não. Se ela for, você vai mostrar argumentos dizendo que ela não é. Se ela é, você vai mostrar argumentos dizendo que ela é. Pessoal, é o seguinte, essa resposta ela é pessoal. É uma resposta pessoal. Não tem como ter uma resposta correta, porque é uma resposta pessoal. Se você acha que é, você vai apresentar argumentos dizendo que é. Se você acha que não, você vai apresentar argumentos dizendo que não. Em minha opinião, por isso que eu nem escrevi aqui, eu coloquei até, ó, resposta pessoal. Que aí vai de cada um de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem mandar um áudio lá no grupo dizendo a resposta que vocês colocaram de todas essas questões. Professor, eu coloquei dessa maneira. Será que tá certo? Será que tá errado? Você pode mandar lá no grupo um áudio, ou mesmo você pode mandar uma foto da sua questão copiada, da sua questão respondida, para que eu possa dar uma olhada e lhe dizer se você está indo no caminho certo ou está no caminho errado. Isso é para a primeira, para a segunda ou para a terceira questão. Qualquer uma. Então, assim, é uma resposta pessoal. Vou dizer a minha opinião. A minha opinião é que ela não é responsável por provocar os problemas sociais, na minha opinião, tá? A tecnologia e o uso das máquinas não são responsáveis. Veja, as tecnologias não se restringem apenas aos computadores, aos celulares, como a gente vê hoje em dia. Não. Tecnologia é qualquer utensílio, qualquer objeto, qualquer equipamento que foi criado pelo ser humano ao longo do tempo para que ele se adapte melhor ao meio em que ele vive. Então, por exemplo, na época da pré-história, houve o desenvolvimento e o uso do fogo. Isso foi uma grande tecnologia para a época. Hoje a gente considera super normal usar o fogo. A gente vai lá, liga o fogão, sai fogo.
é super tranquilo. Só que assim, milhares de anos atrás, na época dos hominídeos, na pré-história, isso foi extremamente revolucionário. O fogo foi uma grande tecnologia. O uso da roda, professora, a invenção da roda também foi uma grande tecnologia. O que para hoje não é tão tecnológico, porque é comum demais e a gente sempre associa a tecnologia à máquina, a equipamento, à informática. A gente não vê o uso da roda como sendo uma grande tecnologia. Mas lá, ali no período da pré-história, entre a pré-história e a Idade Antiga, aquilo foi uma grande tecnologia. A invenção da escrita, professora, também foi? Sim, também foi uma grande tecnologia. Foi assim, ajudou e muito a organizar os estados, a organizar a contabilidade, a organizar a administração, a política, a economia, tudo. A invenção da escrita também é uma grande tecnologia. As máquinas, elas foram assim utilizadas em larga escala a partir da Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. Então assim, veja pessoal, todas as tecnologias, as máquinas, elas foram produzidas pelo homem. O homem produziu esses objetos, esses utensílios, esses equipamentos com o objetivo de facilitar a vida dele, com o objetivo de o adaptar ao meio em que ele vivia. Então, se o uso do fogo lá na pré-história ajudava os seres humanos, no caso os hominídeos, a espantarem os animais ferozes, a cozinharem o alimento, a assarem o alimento, não comer mais a carne crua, a se aquecerem em dias de frio. Isso também foi uma tecnologia que ajudou os seres humanos a se adaptarem ao meio ambiente. No caso, nessa época, ajudou os hominídeos. Então, na minha opinião, o uso das máquinas e de tecnologia não é responsável pelos problemas sociais, mas quem é responsável é o próprio ser humano, que ele pensa, ele não pensa, mas quando pensa, ignora que certas coisas que são feitas vão gerar consequências, mas algumas coisas são ignoradas, enquanto outras não são nem pensadas. Então, na minha opinião, não há qualquer tipo de. A tecnologia e o uso das máquinas não são responsáveis pelos problemas sociais, mas sim os próprios seres humanos. Na minha opinião, tá, pessoal? Se você tem uma opinião diferente, por favor, mande seu áudio com a sua resposta ou mande uma foto da sua resposta para que eu possa visualizar e a gente possa debater. Bora lá para a página 24, que é a questão 1. Eu já coloquei aqui respondida, para facilitar e para agilizar o vídeo, porque se eu fosse copiar, o vídeo ia muito longe e ainda vocês vão assistir outro vídeo. Então, bora lá para a página 24. Quero que vocês peguem aí, passem aí o livro do primeiro bimestre, tá, pessoal? Página 24. Diz o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social é um documento obrigatório para quem vai prestar algum tipo de serviço profissional no Brasil. É um dos únicos documentos a produzir, a reproduzir, esclarecer e comprovar dados sobre a vida funcional do trabalhador. Esse documento garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS. Programa de Integração Social, que é o PIS, e entre outros. Ainda hoje, muitos jovens brasileiros são obrigados a trabalhar desde cedo, antes mesmo de concluir os estudos. Trabalham em condições precárias e recebem baixos salários. Em outros casos, crianças são exploradas para complementar a renda da família. Analisando esse contexto, que semelhanças e diferenças você pode apontar entre as condições de trabalho existentes entre as décadas de 1910 e 1920 e as atuais? Registre a seguir. A questão queria que você colocasse as principais diferenças em relação às condições de trabalho, ao trabalho, que existiam lá na década de 1920, 1910, aqui no Brasil, lá no início do século XX para hoje. Veja bem, professora, naquela época o trabalho infantil existia? Sim. Crianças recebiam salários muito baixos, principalmente nas fábricas, elas eram exploradas, inclusive até espancadas. Aconteciam casos de espancamento de criança. Haviam casos também, por exemplo, dela fugir do trabalho e a polícia ir buscar e colocar ela de volta na fábrica. Isso acontecia. E elas recebiam salários muito mais baixos do que os homens e as mulheres.
Os homens recebiam salários baixos, as mulheres recebiam mais baixo e as crianças recebiam mais baixo ainda. Nessa época, a ideia era que as crianças complementassem a renda da família. Então, assim, elas trabalhavam para complementar a renda. Até hoje existe trabalho infantil, professora? Sim, infelizmente até hoje existe trabalho infantil. Provavelmente vocês já devem ter visto algum caso, ou já devem ter visto tanto pessoalmente quanto na TV, em filme, em série, em documentário, em jornais, na internet, no Instagram, Facebook, Google, qualquer lugar. A gente sempre vê essas notícias de trabalho infantil, em que crianças são exploradas, ainda com essa ideia, é para complementar a renda da família. Ou também nem tem essa ideia. O intuito é explorar mesmo essa mão de obra barata e que é alienada para trabalhar de forma precária, né? Muito difícil, muito ruim, porque o lugar de criança não é trabalhando, o lugar de criança é estudando. Então, essa situação existe até hoje. Embora atualmente seja proibido o trabalho infantil, de vez em quando a gente vê pipocando na internet, nos jornais, na TV, casos de trabalho infantil. Então, há muitas diferenças. Eu coloquei assim na questão. Olha, a principal diferença entre as condições de trabalho existentes em 1917 e as atuais é que naquela época não havia leis que protegessem o trabalhador que protegessem o trabalhador e garantissem, tá errado, tá, pessoal? Deixa eu corrigir aqui. E garantissem seus direitos. Era comum mulheres e crianças receberem salários baixos e serem exploradas. Atualmente, existem leis que proíbem o trabalho infantil, embora essa exploração ainda persista em algumas partes do Brasil e do mundo. Além disso, há leis trabalhistas que asseguram os direitos dos trabalhadores, como licença maternidade, auxílio-doença, abono salarial, férias, folgas, 13º, etc. Então, assim, há uma infinidade de leis, de direitos dos trabalhadores que são asseguradas por meio das leis do trabalho. No caso aqui do Brasil, pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi criada durante o governo Vargas, que é o assunto que a gente vai estudar. Bora lá para a questão 1 da página 29, que é sobre o Dia do Trabalho. Bora lá para a página 29, que é sobre o Dia do Trabalho. Participar das manifestações do dia 1º de maio significa lutar contra a desigualdade econômica e social, adquirir e dar continuidade a uma batalha que ia além da data e repercutia no dia a dia do trabalhador. O significado inicial do 1º de maio é ainda o mesmo para os trabalhadores dos tempos atuais? Registre a sua opinião a seguir. Eu quero que vocês me digam, tá? A resposta também é pessoal, é essa daí. Mas eu até copiei a resposta que, a partir aí da verdade, da análise que vocês fizeram, do estudo que vocês fizeram, do vídeo passado, vocês provavelmente já perceberam que o 1º de maio, ele tinha um intuito diferente do que a gente tem hoje. A partir de 1892, essa data ela foi considerada a data internacional do trabalho, esse 1º de maio, por conta de uma tragédia com os trabalhadores dos Estados Unidos, que vocês já sabem que eu falei lá no vídeo da aula passada. Essa data ela foi transformada em feriado aqui no Brasil, no início do século XX. Antes de se transformar em feriado, até mesmo quando era feriado, essa data, o 1º de maio, ela era utilizada como uma forma de protesto e de reivindicações. Então, os movimentos dos trabalhadores, dos operários, iam às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. E eles eram duramente reprimidos pelo governo. O governo colocava vários policiais postos para que punissem, assim, de forma bem violenta, todas aquelas pessoas que estavam reivindicando melhores condições de trabalho durante o feriado, que era 1º de maio. A partir do início ali do século XX, 1900 e alguma coisa, essa data foi colocada como feriado nacional. E o intuito de se colocar essa data como feriado nacional é transformar essa ideia de reivindicação na ideia de confraternização. As pessoas têm que olhar o 1º de maio agora como uma confraternização, como um dia de confraternizar, de descansar,
porque você é um trabalhador, você já trabalha todos os dias, então hoje é o seu dia de descansar. Hoje é o seu dia de ficar em casa, de se divertir, de fazer algo que você goste. Então, a resposta que eu coloquei foi a seguinte: o dia 1º de maio, considerado o Dia do Trabalho, a partir de 1892, era utilizado pelos trabalhadores para se organizar e protestar contra a exploração a que eram submetidos. Ao longo dos anos, essa data foi transformada em feriado nacional, perdendo o sentido original. As manifestações foram substituídas por confraternizações, muitas vezes realizadas e patrocinadas pelos donos das empresas e também das fábricas. Pessoal, essas são as respostas da atividade. Caso vocês queiram, coloquem lá no grupo: professora, eu gostaria que a senhora me enviasse esse documento. E se você quiser que eu verifique a sua resposta, também vá lá no grupo, envie um áudio falando a sua resposta, envie uma foto da resposta para que eu possa ver e dizer se você está no caminho certo ou está no caminho assim muito errado. Pessoal, vou enviar o vídeo a seguir para que vocês possam assistir. É o vídeo sobre a Era Vargas, tá? Tchau, tchau!